Olá, que bom estar de volta com você em um novo trimestre. Nesse trimestre vamos trabalhar um pouco com o tema Preparados para o Tempo do Fim. É um tema, sem dúvida alguma, palpitante, um tema, sem dúvida alguma, extremamente interessante para nós que vivemos esta antecipação da segunda vinda de Cristo. E o autor da nossa lição começou muito bem sobre o conflito cósmico. O que ele quer dizer ao colocar este tema como primeiro, se nós vamos tratar do tempo do fim, dos acontecimentos finais, de tudo aquilo que antecede a volta de Jesus, os temas escatológicos, como assim nós chamamos. Por que será que o autor intitulou a primeira lição como o conflito cósmico? Porque se nós queremos entender o fim, nós temos que entender o começo. Se nós queremos entender como o mal vai terminar, nós precisamos também entender como ele começou, como ele teve início aqui neste universo e mais particularmente nesse planeta. Então, nesta semana, nós estudamos um pouquinho sobre o conflito cósmico, o conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. E eu dividi a lição, como de costume, em alguns tópicos para você depois esmiuçar, explicar melhor para os seus alunos. O primeiro tópico é o seguinte: considerações sobre a origem do mal e do pecado. Primeiro ponto, e nós todos já sabemos disso, é que Deus criou tudo perfeito. Quando a gente vai lá para Ezequiel 28, que fala do rei de Tiro, e que nós aplicamos este rei de Tiro a alguém que vai além do rei de Tiro, que é o próprio Satanás e a sua origem, lá a Bíblia diz que ele era perfeito, ou seja, um anjo perfeito nos seus caminhos, ou seja, alguém que foi criado sem pecado, não é? E o problema, na verdade, não esteve na criação de Deus, nem dos anjos, nem de Lúcifer e nem depois de Adão e Eva aqui nesse planeta Terra. Não havia, como disse alguém, defeito de fabricação. Ellen White tem um texto que está no Grande Conflito, na página 492 e 493, e eu queria ler um pedacinho para você. Está aí na sua lição, mas seria interessante observá-lo. Diz assim: é impossível explicar a origem do pecado, ou do mal, de maneira a dar a razão de sua existência. O pecado é um intruso, por cuja presença nenhuma razão se pode dar. É misterioso, inexplicável, e desculpá-lo corresponde a defendê-lo. Se para ele se pudesse encontrar desculpa, diz ela, ou mostrar causa para a sua existência, deixaria de ser pecado. Essa é a grande verdade. Então, a primeira consideração que fazemos sobre a origem do pecado e do mal nesse universo é que Deus criou tudo perfeito. Em algum momento, houve um intruso chamado pecado. E com ele, todas as suas consequências que nós já as conhecemos. Então, essas são as primeiras considerações sobre o mal e sobre o pecado. E então, nós vamos para a segunda parte, que é derivada dela. O segundo bloco da nossa lição é considerações sobre o conflito cósmico. Por que conflito cósmico? Porque é uma briga que começou no céu e veio para a terra. E acabou atingindo o universo todo em sua influência. Desde a entrada do pecado no coração do anjo Lúcifer, aquele anjo retratado em Ezequiel 28, em Isaías capítulo 14, começou também a luta entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. E esse conflito cósmico, que começa no céu, Apocalipse 12, 7 em diante, diz que houve guerra no céu, uma coisa que para nós aqui é algo assim surpreendente, como que o céu foi objeto, foi palco de uma guerra, não é? Mas esta guerra veio para onde? Veio para a terra. E através de Adão e Eva, o diabo conseguiu introduzir aqui o vírus do pecado. E então, desde então, há uma luta entre Cristo e Satanás. E a nossa lição traz muito bem um desenvolvimento histórico desta luta. Satanás sempre perseguindo a Cristo.
Por exemplo, Apocalipse 12, verso 4, fala disso. Depois, Satanás persegue a igreja, né? Apocalipse 12, verso 6. E aí nós temos aquele período famoso dos 1260 anos de perseguição e de idade das trevas, que começa lá no ano 538 com a ascensão do bispo de Roma e vai até 1798 com o aprisionamento do Papa. E, enfim, são histórias que nós conhecemos, são aplicações proféticas que nós conhecemos. A grande verdade é que o diabo esteve sempre perseguindo a Cristo e sempre depois perseguindo a sua igreja, né? Dentro dessa guerra, dessa luta. E a Bíblia diz que ele ia perseguir até o fim. A Bíblia diz que ele iria fazer guerra, Apocalipse 12, 17, aos remanescentes, ou seja, os que permanecerem fiéis a Cristo no tempo do fim. Mas nós já sabemos, de antemão, que a vitória ela é de Cristo. A vitória é nossa. Ele sempre esteve conosco. E Mateus 28, 20 é uma promessa poderosa. Não importam as forças do diabo, não importam as forças do mundo, o povo de Deus vai sobreviver. O remanescente fiel vai estar em pé na presença de Jesus quando ele voltar. Porque ele disse, eis que estou convosco todos os dias até o fim, até a consumação dos séculos. Portanto, o nosso autor colocou muito bem, nós trabalhamos com 2 blocos aqui, que seriam considerações sobre o início do pecado e considerações sobre o início do conflito cósmico ou o desenvolvimento do conflito cósmico. Ele está aqui fazendo uma espécie de base para o que ele vai discutir depois, especialmente as profecias de Daniel, de Apocalipse, que virão no decorrer desse trimestre. Hoje é apenas uma, digamos, uma introdução geral ao que ele vai estar fazendo. E ele então termina a lição de uma forma bastante interessante. Ele liga o conflito cósmico com o povo remanescente, com o povo de Deus, com a igreja verdadeira no tempo do fim. E que igreja é esta? Esta igreja é uma igreja obediente a Jesus. O Apocalipse 14, 12, que identifica o povo de Deus, e o Apocalipse 12, 17, diz que esta é uma igreja que guarda os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Ou seja, o povo de Deus no tempo do fim, o povo que vai sobreviver ao conflito cósmico, que vai participar da última batalha, é um povo obediente a Deus, um povo obediente aos mandamentos de Deus e conserva consigo o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, uma pergunta para a gente terminar a lição de hoje, que é bastante interessante, né? Discutir com os nossos alunos, né? Grande parte das ideias que as pessoas têm sobre Deus e sobre a religião vem de um conhecimento errado sobre a origem do mal e do pecado. Muita gente diz que não acredita em Deus porque tem tantas pessoas sofrendo. Se Deus existisse, por que eles iriam sofrer? Bom, isso revela a ignorância da pessoa. Quem trouxe o mal, quem trouxe a doença, quem trouxe a morte, não foi Deus. Foi Satanás. E foi o homem que, por sua escolha, escolheu desobedecer a Deus e desligar-se da fonte da vida. Então é uma questão de livre-arbítrio, é uma questão de escolha, não é? Então, a minha pergunta vai no seguinte sentido, é algo para você discutir um pouquinho com os alunos. Será que, se a gente conseguisse explicar para as pessoas um pouco melhor sobre a origem do pecado, a origem do mal, como tudo surgiu, quem é de fato responsável pelas mazelas que estão aí, as pessoas não teriam uma noção mais clara de Deus e do próprio Evangelho? É algo para a gente pensar, é algo para a gente discutir com os nossos alunos. E como fazer isto? Eu até daria uma sugestão. Nos meus estudos bíblicos, tenho apresentado às pessoas, antes de qualquer coisa, depois de dar um breve estudo sobre o que é a Bíblia, para que serve a Bíblia, como manusear a Bíblia, como achar os textos da Bíblia, especialmente se alguém está estudando a Bíblia comigo, é um novato, não tem experiência com a palavra de Deus. Em seguida, no segundo estudo, ou talvez até no primeiro, eu já introduzo o tema da origem do mal e do pecado. O conflito cósmico. E isso dá uma base para a pessoa entender, então, toda a Bíblia e todos os temas que virão depois. Da mesma forma fez o nosso autor. Colocou isso como primeira lição para que a gente tivesse uma base para discutir tudo o que vem depois nas 12 lições seguintes. Converse um pouquinho sobre esse assunto com os seus alunos e que Deus abençoe
que a sua unidade seja uma bênção nesse próximo sábado. Até lá, até a semana que vem, a gente se encontra aqui.